Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou gravando já pela terceira vez porque eu não tenho muita habilidade com tecnologia, tá? Mas vamos lá. O mapa que você conhece é uma farsa. Tudo que você conhece relacionado a mapas é uma grande farsa. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que todos os mapas do mundo são distorcidos, porque a Terra tem um formato esférico, geóide, e é impossível eu fazer algo que tem um formato esférico ser representado de forma real aqui. Então deixa eu apresentar a ferramenta para vocês que eu vou apresentar. Primeiro, ela se chama The True Size of, ou em português vai ser o verdadeiro tamanho de, que nada mais significa que esse site vai mostrar para vocês como ficaria o tamanho real dos países, enfim, dos territórios, se eles fossem em diferentes formatos. Aqui na linha do Equador, mais ou menos, tudo é mais ou menos representado de forma fidedigna. Mas quando a gente se afasta para os polos, seja para o Polo Norte, seja para o Polo Sul, a distorção fica bem aparente e, assim, você vai ver, já já você vai entender certinho. Tudo vai ficar muito maior do que realmente é. Então, como que funciona? Eu vou pesquisar aqui um país, vou pesquisar, por exemplo, para começar esse didático, o Brasil, para vocês, e a gente vai arrastar o Brasil para diferentes lugares para ver como ele ficaria. Por exemplo, se eu arrastar o Brasil lá para o norte, olha só como que ele se distorce. Como o Brasil é um país próximo do Equador, ele acaba que não aparece tão distorcido. Mas se eu arrastasse, por exemplo, para perto da Antártida, olha só como ficaria. A região sul ia ficar enorme, o sudeste enorme, e ficaria como se a gente fosse muito maior do que a gente de fato é. Se arrastasse para perto do Círculo Polar Ártico, aqui, ó, perto do Canadá, olha como o Brasil também ficaria enorme, ficaria cabeçudo ali, ó. Região norte ia ficar maior do que ela já é. E assim é como acontece com países como o Canadá, por exemplo. Olha como o Brasil ficaria perto da China. Enfim, posso girar também para ver, ó. Se eu girasse, olha como ficaria a região sul se a gente jogasse lá para perto da Groenlândia. Olha o formato do Brasil, que esquisito que ia ficar no mapa. Como que a gente não ia se acostumar tão cedo. Isso acontece, tá? Com um país como, sei lá, Groenlândia. Vamos pegar outro exemplo aqui? Estados Unidos da América. Mas só os estados sem ser o Alasca. Estados Unidos, quando você olha no mapa, ele parece ser maior do que o Brasil. Mas se você arrasta para perto do Brasil, não sei se vai dar para perceber, mas ele é menor. Os Estados Unidos, como assim é menor do que o Brasil? Sem o Alasca, tá? Sem o Alasca, que é o estado que tá fora para lá, Alasca e Havaí, os Estados Unidos são menores do que o Brasil. Pouca coisa menores, mas são menores. Só que aí com o Alasca, que tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, aí eles são de fato bem maiores, quase 2 milhões, se eu não me engano. Mas enfim, são bem maiores que o Brasil. A gente vai ver aqui também, ó, outro exemplo. Deixa eu pensar aqui para vocês. Vou colocar os Estados Unidos do ladinho aqui do Brasil. Vou pesquisar um agora um país que é talvez o exemplo mais caricato, né, disso tudo. Vou jogar para vocês a Groenlândia. Vamos pensar na Groenlândia agora. Se eu jogar a Groenlândia, olha a Groenlândia lá no mapa. Deixa eu destacar ela aqui. Olha a Groenlândia lá no mapa, cara. Groenlândia, ela parece ser maior do que a América do Sul, parece ser do tamanho da África. Enfim, a Groenlândia é um colosso no mapa, né? Você olha e fala, meu Deus, maior país do mundo, não tem jeito. Apenas entreguem. Mas à medida que a gente joga a Groenlândia pro centro do mapa, parece uma plantinha murchando. Ó. Chegou ali no Brasil, a gente vê que o que parece ser maior do que o Brasil, na realidade, sei lá, caberia umas 4 Groenlândias no Brasil. Groenlândia é um quarto do Brasil, por exemplo. É de fato um país grande, mas olha, a comparação com a África ali, ó, não dá nem perto da África, daria umas 10 Groenlândias na África. Se fosse um país, seria um país grande, seria ali do tamanho do México, sei lá, algo assim. Se fosse um país, seria muito grande, é um território da Dinamarca, tá? A Groenlândia não é um país, que fique claro. Mas enfim, seria de fato grande, mas assim, não dá pra comparar com, enfim, pesquisar outro país enorme aqui pra vocês. A Rússia. A Rússia é um caso interessante. A Rússia é de fato enorme, muito grande, não tenho o que falar da Rússia, mas a Rússia está perto do polo. Quando a gente joga para perto, primeiro que a gente vê, o norte da Rússia é menor do que o sul da Rússia. A Rússia parece ser de fato bem maior do que a América do Sul, parece ser bem maior do que a África, parece que cabe, sei lá, umas duas Áfricas na Rússia, uma África e meia.
Mas, quando a gente arrasta a Rússia ali pro meio, cara, aí a gente vê que, assim, de fato é um país enorme. Mas a Rússia é mais ou menos do tamanho da América do Sul. Mais ou menos. Cada um tem 17 milhões e alguma coisa. A Rússia é um pouquinho maior do que a América do Sul. Mas no mapa que a gente vê, parece que cabem duas Américas do Sul na Rússia, parece que cabe uma África e meia na Rússia, e a Rússia é menor do que a África, olha que interessante. A África é maior do que a Rússia. Caberia, sei lá, uma Rússia e meia dentro da África. A África é um continente bem grande, tá? Bem desprivilegiado pelas projeções que a gente vê, mas a África é bem grande. Deixa eu me livrar da Rússia aqui. Rússia, vai embora. Oi. Não tá querendo me obedecer, a Rússia. Vou jogar ela lá pro cantinho, eu acho, que vai ser melhor. Deixa eu tentar. Ela não quer assumir. Vamos ignorar ela um pouquinho. Ignora que a Rússia tá ali. Aqui, agora a gente tem que falar de um país que. Vamos falar de um país tropical agora. República Democrática do Congo. Um país muito grande, tá? Quando você olha, você vai pensar. Esse país é mais ou menos do tamanho da Suécia e da Noruega juntos. Mais ou menos isso você vai pensar. Só que, quando você joga pra perto da Suécia e da Noruega, você vê que, assim, não tem um átomo de comparação. É, sei lá, cabem três Suécias e Noruega juntos dentro da República Democrática do Congo. Mas, novamente, cabe quase que a parte europeia da Rússia inteira também. Mas, novamente, a gente vai ver que é um país desprivilegiado pela projeção, porque é um país tropical, um país que está atravessado pela linha do Equador. E a gente vê aqui na Europa que, enfim, é muito maior do que a Europa. Com relação ao Brasil, não muda muito, tá? Em relação ao Canadá, a gente vê que pega quase o Canadá inteiro, o meio dos Estados Unidos inteiro. E, enfim, República Democrática do Congo é bem grande também. Se não me engano, é o segundo maior país da África, algo assim. Outro caso interessante que eu destaquei aqui é a Austrália. A Austrália a gente esquece o quão grande é a Austrália, tá? Que a Austrália ela não tá tão longe assim do Equador e nem tão longe assim do. Não é como, por exemplo, o Canadá, que tá perto do Polo. Enfim. Mas quando a gente chega e coloca que a Austrália é quase do tamanho dos Estados Unidos contigo, quase do tamanho do Brasil também, é o sexto maior país do mundo, depois do Brasil, ó, coloca. Cobre quase o Brasil inteiro. Ou também chega perto da China, é menor do que a China de fato, mas não é tão menor quanto a gente está acostumado a pensar que é. Se ficasse ali onde é a Rússia, ó, olha só a representação da Austrália como ficaria. Enfim, a Austrália é bem grande também. Vamos pensar agora num outro caso, já que a gente falou de China, vamos pensar na China? China. Beleza. A China, ela é enorme, mas a gente acaba diminuindo um pouco porque ela está ao sul de um país colossal, a Rússia no caso, e de um país que está representado perto do polo, então parece ser menor ainda. Mas a China, ela é de fato enorme. Dentro da Rússia caberia uma China e meia, mais ou menos, um pouco mais que uma China e meia, mas a impressão que dá é que caberia, sei lá, três Chinas dentro da Rússia por causa da projeção. Mas a China é de fato um país, sim, enorme, enorme. Não tão grande quanto a Rússia, claro, como ficou claro aqui. E aí, depois da China, eu acho que o caso caricato também seria o Canadá. Canadá, não Camarões. Canadá. Quando você pensa num país grande, primeiro, você vai pensar Rússia. Claro, você vai pensar Rússia. Depois, Canadá. Por que que você pensa Rússia depois Canadá? Porque eles de fato são os maiores países do mundo. Mas não são tanta diferença quanto o mapa dá a entender, tá? Canadá, por exemplo, é quase do tamanho dos Estados Unidos. É quase do tamanho do Brasil também. Mas a projeção dá a entender que eles são colossalmente maiores que o Brasil. Ó, colocando pertinho do Brasil, como que ele ficaria? Arrastando para perto da Austrália, por exemplo, que é o sexto maior país do mundo. Da África, enfim, Canadá é muito grande, de fato é muito grande, mas não tão grande quanto dá a entender. Mas, enfim, essa é a principal razão de você pensar em Rússia e Canadá, tá? Porque senão você poderia confundir com Brasil, China, Estados Unidos, Canadá. Todos têm tamanhos muito próximos. Vamos pensar agora em estados. Se eu pesquisar um estado brasileiro, não vai aparecer, mas dos Estados Unidos aparecem os estados, tá? E por que que isso é interessante para mim e para vocês? Não sei se vocês acompanham páginas de geografia gringa, mas muitas vezes o pessoal dos Estados Unidos, você vê comentários deles assim, estúpidos comparando Texas, falando que é a maior coisa do mundo, compara Texas com a África. Compara Texas com. Meu Deus, é o Texas, nada maior que o Texas.
Vamos comparar aqui primeiro com a África, né, para tirar essa polêmica entre aspas aqui. Não dá pro Texas perto da África, né? Agora com os estados brasileiros. Quando você joga perto do Amazonas, Texas é muito menor que o Amazonas. Muito menor mesmo. Vamos pensar no Pará, então, porque o Amazonas é covardia, né? Pensar no Pará, o Texas é muito menor do que o Pará. Muito menor do que o Pará. Quando você chega perto do Mato Grosso, pô, dá pra comparar, né? Mas ainda assim é menor do que o Mato Grosso. Mas dá pra comparar, tá? Agora vamos comparar. O Texas, se fosse brasileiro, seria o quarto maior estado apenas. Porque ele é maior do que Minas Gerais, que é o quarto maior do Brasil. É maior, não tanto maior assim, mas é maior. Menor do que a Colômbia, do que o Peru, que Bolívia, enfim. Texas é grande, mas não é. Nossa, não existe nada maior do que o Texas. Agora, a gente pode pesquisar territórios também. E o interessante que está no extremo sul seria a Antártida. Olha como ela aparece no mapa, cara. A Antártida, ela parece maior do que tudo. Parece que não existe nada nesse planeta comparável à Antártida. Quando você pensa aqui, ó, pô, a Antártida, ela é tão grande mesmo, né? De fato, ela é grande, mas ela é um pouco maior do que o Brasil. Uns 4 milhões, 5 milhões de quilômetros quadrados maior do que o Brasil. Mas a Antártida é menor do que a Rússia, por exemplo. Se você olhar na projeção, vai parecer que a Antártida, sei lá, caberia umas 5 Rússias dentro da Antártida. Olha só, olha que surreal. Mas não, cabe apenas, sei lá, uma Antártida e, sei lá, uma Antártida e uma Argélia dentro da Rússia. A Antártida é menor do que a Rússia. E vamos testar a última coisa antes de eu ir embora? Vamos testar aqui, colocar o Vaticano perto do Polo. O Vaticano é o menor país do mundo. Mas vamos ver se ele aparece no mapa se eu colocar ele perto do polo. Vamos ver se aparece. Città del Vaticano. Acho que não vai aparecer não, tá? Na verdade não vai aparecer, eu tenho certeza, mas vamos fazer esse teste. Jogar ele lá onde fica a Antártida. Aparece só a bordinha laranja. Não aparece de fato. Só a bordinha laranja porque tem a bordinha, tá? Mas não aparece, é impossível. Eu sonhei muito alto. Mas enfim, galera, por hoje foi isso. Forte abraço pra vocês, galera. Deixa o like aí, tô doido pra monetizar esse canal e compartilhar a maravilha que é a geografia. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar. E é isso. Se você puder deixar o like, se você puder falar, mano, assiste esse vídeo aí, vou ficar extremamente grato, viu? Muito obrigado. Forte abraço, galera.